Existe hoje, muitos empresários não sabem jogar o jogo do equity. Boa, vamos por aí. Não sabem, por exemplo, a força que é, não sabem nem quanto vale o seu negócio. Não sabe que ele tem sequer que ele tem uma riqueza invisível. Invisível. Ele não sabe que tem uma riqueza visível, não sabe quanto custa a sua empresa, né? Ele não sabe que aquilo tem valor. Então, assim, comparando, por exemplo, imagina uma mesinha, uma banca de açaí. O que o empresário quer? Primeiro, o empresário ainda hoje, infelizmente, o empresário ele quer montar um escritório, mesa, cadeira, estrutura, contratar funcionário, montar o CNPJ. Às vezes, assim, ele não sabe não tem nem cliente ainda, ele já monta, já gera custo, já faz todo o processo básico. Então, vamos dizer que ele montou uma mesinha de açaí lá, uma banca de açaí. Ele quer vender aquele copo lá por R$6, R$7 um copo de açaí. O que ele faz todo dia? Ele faz estratégia para vender mais copos de açaí. Ele não pensa naquilo como um negócio maior. Ele não olha como um drone de cima daquele processo. Então, esse é o empresário brasileiro. Você acha que ele se comporta, ele tem essa visão porque ele se comporta como funcionário do seu próprio negócio? Também. Mas mais do que isso, ele não tem uma visão de olhar além da cerca, como chamo de drone, né, de olhar por cima. Ele quer olhar o dia a dia e como é muito complexo, né, empreender não é fácil, então ele vai lá, aquela história de ao invés de cuidar do leão, ele quer matar o leão por dia e vai naquele negócio e fica vendendo copo. Ele não pensa que ele pode ter uma estrutura maior do que o copo. E aquela visão dele deixa a empresa limitada, deixa aquele negócio pequeno. O máximo que ele faz é Ctrl+C, Ctrl+V para uma outra banquinha. O máximo que ele consegue fazer. Então, aí quando você começa a entender o jogo do equity, isso aqui tem valor. Isso aqui tem um preço, isso aqui tem um valor. E aí você começa a colocar mais valor em cima disso, fazer uma marca, estruturar a empresa, você começa a franquear aquele processo, você começa a fazer outras atividades no relação ao ecossistema da banquinha de açaí, e aí isso vai criando um valor. E você não pensa em sacar todo o dinheiro da banca do açaí. Porque o que o empresário quer? Lucro, dividendo, prolabore, recompensas imediatas, como a gente chama. Ele quer recompensa imediata. Quem pensa em equity, Flávio, pensa em longo prazo. Pensa no valor da empresa, ao invés de tirar tudo da empresa. Então, o que ele faz? Reinveste. Saca o mínimo possível e reinveste. O empresário brasileiro, ele tira tudo que possível, ou seja, a física boa, a jurídica tanto faz, ou o máximo para sustentar a operação. Então, a ideia do equity, na minha concepção, é você saber o valor da sua empresa, do seu negócio, e o tamanho que essa empresa pode ter no futuro, e o valor que alguém possa pagar por aquele valor, mesmo que você não queira vender. Você fala muito que a empresa nasce para ser vendida, perdida ou herdada. Você fala sobre isso. E eu coloco mais uma coisa aí, investida. Porque quando o cara pensa assim, ele não vou dar participação da minha empresa. Só que você não está dando participação, você está trazendo alguém para jogar com você. Alguém para jogar aquele jogo com você e oferir um valor, um preço pelo teu negócio. Foi exatamente o que você fez com ele. Eu dividi para multiplicar. Dividiu para multiplicar. Então, assim, conceitualmente, indo no básico, é isso que eu acredito que seja o equity. Ou seja, os empresários, eles precisam jogar esse jogo, precisam fazer valer a sua empresa num valor muito maior. Quando ele fez o IPO, o que ele fez? Levou a empresa dele para um valor antes de abrir a oferta pública. E quando ele fala assim, eu não precisava do dinheiro para fazer rodada de investimento. Tudo bem, mas só para deixar claro que muitos empresários precisam entender que não precisar do dinheiro para fazer uma rodada de investimento. Precisa precificar o seu valuation. Às vezes ele quer validar. Validar aquele valuation e aí... Ou às vezes ela quer trazer um sócio que tem um conhecimento que ele não tem. Um smart money que ele não tem. Então tudo isso vai agregando ao equity dele, vai agregando ao valor percebido da empresa dele.